Vai tempo agora de não bem entrar em conversa com nós ouvintes lá dos Estados Unidos, né? United States of America. Exatamente, e hoje não tenho o prazer de falar ali com Marlene, que está lá nos Estados Unidos, o país que está enfrenta um momento bastante crítico. Você está passando ali por uma situação bastante complicada, a semelhança de Itália, Espanha, França, um dos países que está mais fustigado para a Covid-19 nessa altura ali. E Marlene já está na linha? Marlene já está na linha, mas já não também anunciar aqui uma notícia, né, notícia que sei ontem mesmo, de últimas observações ou resultados da Covid-19 na Nova York. Exato. E um título, melhor dizendo, que é muito triste, né? Diz que a Covid-19 já causou mais mortes em Nova York do que o de 11 de setembro, né? Que teve naquele dia fatídico também acontecer. O governador Andrew Cuomo anunciou que está a ordenar que toda bandeira dos Estados Unidos está a ser colocada a meia haste em homenagem àqueles que perderam a vida durante a pandemia. Nova York vive nessa quarta-feira, dia mais trágico desde o início da pandemia, ao registrar 10.480 novos casos confirmados de infecção para novo coronavírus e 779 mortes no espaço de apenas 24 horas, segundo anunciar Andrew Cuomo. O Estado permanece assim como o país mais afetado de todo o território dos Estados Unidos de América, com um total de 149.316 diagnósticos positivos para a Covid-19 e 6.286 vítimas mortais. Para o governador de Nova York, que as más notícias é na verdade terríveis, uma vez que foi o maior número de mortes num só dia até agosto. E quando que nota hoje para o número de mortes, nota conclui que tem subido continuamente e chega a um novo máximo. Começa para falar em declarações produzidas para a estação televisiva norte-americana CNN. E números de mortes, na verdade, também continuam a aumentar à medida que aqueles que estão hospitalizados há mais tempo podem bem falecer. Quando mais tempo pessoas passar num ventilador, menos provável é que saia, avisa a conferência da imprensa. Andrew Cuomo termina a intervenção com comparação. Só para colocar em perspectiva, na dia 11 de setembro, uma data pela qual tanto norte-americano passado é um dia fatídico nessa nação, foi perdido 2.753 vidas. Nesta crise, Nova York a perder 6.228. Tempo para dizer para mandar que todas as bandeiras, no caso o governador mandar que todas as bandeiras sejam colocadas a meia haste em homenagem àqueles que perderam vida para esse vírus, infelizmente. Bom, mas eu não também entrar agora em conversa com Marlene, ele que é cabo-verdiana, está residindo na América. Infelizmente é um país com economia mundial, né, bem alto, mas infelizmente de arrasto, né, nesse momento. Marlene, ainda na América, é um período bom dia. Alô, bom dia para nós e boa tarde para nós ali. Bom dia, tudo direito? Na medida do possível, né? E nós falar. Nós também, nós com fé, com esperança, amanhã está ser um dia melhor. Marlene, na medida do possível, eu vou falar tudo bem, né? Mas a situação da Covid na States, como que está? Olha, ali, essa crise ali, isso está afeta não só a economia, mas assim, psicológica de todo mundo ali. Essa muita tensão, é um tempo crítico, aflições e cheio medo. Pessoas ali, pelo menos ali na Massachusetts, que é capital é Boston, onde a gente mora ali, tudo aqui, cheio medo e também cheio preconceito, Tony. Como antes de ontem, minha colega de trabalho só falava a mim, ele vive uma situação meio constrangedora na loja, como ele é filho descendente, né, de chineses, então ele vai à loja e para nada, chega uma senhora, né, fala assim, essa doença ali, nós que trazem, coisa assim, para nós, né, uma coisa desnecessária, então tudo a gente tem nervo na flor da pele. Complicado. É uma situação bem complicada, bem triste ali. E todo mundo ali na Boston são coisas meio de terror, né? E Marlene, eu acho uma situação que América se está passando agora ali, poderia ser evitado por autoridades? O que é que faz, na boa opinião?
Com certeza. Merca subestima as doenças ali, é que toma medida antecipada, como Cabo Verde faz. Cabo Verde faz um jogo na antecipação e eles ganham com isso, né? Foi bom jogada. E Merca está fazendo isso. Merca demora muito tempo para tomar medidas. Por exemplo, o Nova York, eles demoram muito tempo de ficha tudo coisa. Tipo, ficha loja, como é um estado que gera sua economia, né? Exemplo, Broadway, o teatro de Broadway na Nova York, gera milhões e milhões por ano. Então, o governador de Nova York se resistiu para fichar a loja, enquanto que Califórnia, que tem dobro, triplo de população, ficha na hora. E hoje a diferença entre infectados lá entre aquele do estado, Califórnia e Nova York, né? Porque Nova York, o número está crazy. E terça-feira foi um recorde de mortes na Nova York. E enquanto a medida de quarentena, Marlene, no lugar onde você vive, pessoas que estão a cumprir as ordens? Tony, ali na Boston, medida de quarentena, isolamento social, é obrigatório. Apesar que o governo ali de Boston ficha escola, ficha serviço não essenciais há muito tempo, já faz um mês, né, que fichado, mas medida de quarentena ali na Boston é obrigatório. Até o governador falou, uma pessoa pode sair banda cachorro, fazer uma corrida ou passear, basta que eles dão um distanciamento de 6 metros. Mas qual que é a boa opinião acerca disso? Isso pode levar a mais contaminação, dependendo? Com certeza, como o número ali na Boston está subindo todo santo dia, né? É com o número que você diz, mas pelo contrário, você está submanente. Esperamos ainda uma doença que chega a ser pico ali na Boston. Isto quer dizer que na próxima semana está sendo uma semana mais crítica, uma semana com mais número. E hoje agora, ali na Massachusetts, está em 600.709 confirmado, mas isso quer dizer de número que está ser testado para o negócio, é só fazer teste. Quer dizer, é só fazer teste, mas não com velocidade que é suposto para morrer se falta teste. Aliás, só falta tudo coisa ali, né? Quem diria, né? Um país como Merca, nesse momento, tem falhas que em outros dias seria impensável, né? Exatamente. Só falta teste, só falta equipamento de proteção, que tem máscara, estados que só trabalham com o estado que só trabalha com o governo, só cada quem está por si. Cada estado só por si, né? Cada um por si. E cada um se puxa a sardinha para ser estado, né? Exemplo, Nova York é um dos estados que também tem mais equipamento de proteção, ou ventilador, respirador. Então, o governo só faz aquela coisa, né? Só dá para... que estado ele também se mais, que o outro também se menos, mas todo estado só também se por si. Então, se aquela coisa puxa. E Marlene, boate, mas que situação que cada estado só por si, coisa só tá falta, devido ao governo, presidente de Merca, governos de cada estado ter negligenciado foi negligência dessas partes, subestima um bocadinho as doenças? Vou poder repetir mais ou menos, por favor. Boate, mas que falta de tudo que as coisas que você tem, principalmente materiais médicos, boate, mas foi para modo subestima as doenças. Essa lá China, essa lá Europa que está chegando a América. Boate, mas foi isso que acontece? Subestima as doenças ali e depois prepara. Prepara, pede e que os equipamento, né, talvez expresse, não, a América está chega tanto assim, mas agora o demanda é grande, você entende? E todo o país só tem hoje naqueles equipamentos ali, né, que agora são construídos na China, você entende? Ainda antes, 2 semanas atrás, né, isso também pode gerar conflito entre países, como a França estava chateada com a América, como a América vai buscar tudo o equipamento de proteção, principalmente máscara, na China,
que já estava pronto. E olha a volta que o mundo está. Merca tempos estava em conflito com a China para o comércio e agora se tem que ir à busca e coisas na China. Exatamente, foi um avião bem grande, né, de um time que está e futebol americano, né, que vai buscar que tudo e produto ali na China e que esse produto já estava direcionado para a França, né, ou para outros países também, né, mas o que Merkel foi, né, claro, né, Trump foi para buscar e França que fica nada contente com isso. Pois, até porque se bolha estava na frente para o comprar, vocês pagam um preço maior. Coisas que acontecem no mundo de transações econômicas. Na economia, né? E certamente já vou para algum supermercado ou um centro comercial, na ver pessoas e comerciantes até respeitam normas de distanciamento social, que aquele 1,5 metro mínimo. Ali distanciamento social é uma medida que se está cumprindo com muito rigor, né? Ao contrário de isolamento social que é obrigatório, distanciamento já está cumprido com muito rigor. Ainda 2 semanas atrás, o governo de Boston foi uma medida, né, que loja tem que dizer para 40% de sua ocupação. Isso quer dizer o quê? Que agora quando as pessoas vão à loja tem que ficar na rua. Para esperar hora que 6 está entre 1, ou se 2 6 está entre 2. E com isso também entra a restrição. Você entende? Você vai à loja agora, tem um produto que é limitado para pôr em panha. Boca pôr em panha, tudo aquilo que vou crer. Exatamente, tipo água. Então, cada pessoa tem que panhar 2 caixas de água. Que pôr em panha 3, 4. Ou então, aquele produto que é de papel, tipo papel higiênico ou papel toalha. Só aquele 2 ali são trudos de papel, então tem que pagar de quantidade de 2 máximo. E agora também que as pessoas que são mais vulneráveis para as doenças ali, tipo pessoas de 60 anos mais, ou pessoas que têm aquelas doenças, né, diabetes ou aquelas outras doenças, esses horários que estão em supermercado, que essas horas para 7 horas disso para amanhã. Só assim esse caminho se enfrenta que se fila durante o dia. Exatamente. E também nós também sofre também esses horários também, tipo, assim, um pouco assim, ajustamento no horário. Antes a loja fechava 9, 10 horas de noite e agora se fecha 6 horas de tarde, tudo loja já fechado. E pessoas, loja, tudo alguém só está com negócios por uns fita na chão, né? Fita assim. Que de 1 metro, 6 feet. Então, que purifica, 2 alguém que purifica dentro daquele coisa de fita, né? Tem que ficar cada um atrás daquele fita. E que um curso é uma medida que toda alguém se seguir com o rigor. Exatamente. Pelo menos uma coisa boa, né? Agora, Marlene, no local onde você vive, você conhece alguns cabo-verdianos e como é que você reagir a toda essa situação? Olha, o cabo-verdiano conhece muitíssimo pouco, né? Alguns amigos, né, cabo-verdianos que entendem, mas que os amigos que entendem, essa só trabalha na linha de frente, né, que não sofre assim de Covid, né, que as pessoas que trabalham no hospital, e que tinha o medo também, porque as pessoas que encontram ainda estão no trabalho, com esse trabalho é considerado essenciais, né, eles têm que ver trabalho. E que tinha o medo, mas claro que eles têm que mostrar, que eles têm que passar confidência, né, para o paciente. Mas é uma loucura ali na Boston. Nessa palavra, minha pai ele que trabalha no hospital. E na onde essa falava a mim uma 200 e tal pessoa que está trabalhando no hospital, que está trabalhando, está com Covid. É um número bastante grande. E há 200 e tal funcionários de hospital, e sabendo, mesmo que prepara para uma hora que está bem na quarta, se alguém tem sintomas de Covid, então está visto tudo, põe máscara, luvas, gão, que roupas que está visto. Mesmo profissionais de saúde que já sabem que essa máscara, que essa põe luvas, esse não está sujeito a isso, imagina pessoas normais, né? Isso acho que é mais uma questão de muita sorte mesmo. Agora, Marlene, tem um comentário ali de
pessoa aqui na live de António Gentil, ele falou que não culpa nenhum governo para modo que ele foi cima, chuva e vento e apanha tudo, mundo de surpresa. De facto, foi uma surpresa sim, mas nós não teríamos que culpar o governo A, B, C ou D. O que não teríamos que tentar fazer pessoas entender é que medidas que deveriam ser tomadas antecipadamente que foi tomado. Isso não é culpa de nenhum governo. Isso implica na propagação da doença. Exatamente, implica na propagação da doença. Foi o que aconteceu na América, né? Como eu tinha dito nós, né? Exatamente. Ali, na casa de América, foi culpa do governo, sim. É dura que foi medida. A América devia fechar o aeroporto na canto que a doença ali, sai famosa que a doença ali começa na China. Então, logo depois da China, vem para a América e vai para outros países. Então, quando que a doença ele começa a lascar em outro país, a América, o que eles deviam fazer? Eles deviam fechar o aeroporto, eles deviam fazer um shutdown, você entende? América inteiro, você entende? Fecha tudo coisa. Sim, mas exemplo disso foi Nova York e Califórnia. Se o Beio vai fazer Google agora, botou a diferença de infectado entre Califórnia e Nova York. E hoje, Califórnia tem cerca de 39 milhões de habitantes e Nova York tem somente 8 milhões de habitantes. Então, agora se ele vai o infectado, o número de mortos, Nova York tem 14 vezes mais que Califórnia. Isso quer dizer que Nova York está resistiva de ficha loja, tudo que escusa, né, para morir um centro de economia. Essas fichas só 3 dias depois que o número estava lá arriba. Você entende? E botou a diferença entre países, os cadastros para ser medidas, ainda mesmo o governador de Nova York está falando, mas que distanciamento social está fazendo efeito na número de casos, mesmo que ainda está subindo, mas está hoje uma diferença, entende? Então acho assim, culpa, a minha opinião, me dá que vocês faziam alguma coisa antes, mas nada disso que estava assim, você entende? Pelo menos não com um número tão alto. Exatamente. Como não, você na América, só já termina aqui, só na América gosta. Você entende? O número de casos são 434.791. Que eles são de casos confirmados. E só casos, e não só pessoas que foi testadas. Como hoje ela gosta, foi ontem que ali na Boston, essa começa, você entende? Começa a testar pessoas de verdade. Exatamente. E no seu caso em particular, você não trabalha normalmente ou você na casa trabalha na casa tipo home office? Olha, na minha trabalho, 60% de pessoas trabalham de casa, né? Mas como a nós não trabalhamos assim, a trabalho para o governo e pessoas têm que ir no escritório, tem uns coisas lá que tem que fazer que eu poder fazer de casa, então 40% das pessoas trabalham no escritório, incluindo mim. Mas lá, e também pessoas que trabalham no escritório, também 2 vezes por semana, outras vezes por semana, assim, para poder manter, né, aquele distanciamento social. E não trabalho pouco hora, e quando está lá, outra pessoa que está próximo de mim, que está lá, você entende? Para aquele distanciamento ele continua a ser, né, a ser cumprido com sucesso. E tem dado resultado, né? Oh, com certeza, será o resultado e será o resultado, sim, e o Mokin falou, e isolamento social, isolamento social ainda que é obrigatório, mas acho que talvez pode ser uma coisa que tem que cumprir com mais rigor, né, para não receber carta, né, que para não poder dentro do carro, em caso, né, que a regra lhe muda para não mostrar autoridade. Exatamente, né? Tipo um certificado de trabalho, mas você na Roma, você vai para trabalho, é isso? É isso aí, ainda, né, famoso, né, nunca sabe, como essa flama ainda próxima semana que vai ser o pico de doença, né? E aí está ser obrigatório, né? E obrigatório, né? E depois também tempo, e ali tempo só caminha com uma temperatura mais agradável, né? É uma temperatura que pessoas está crescendo na rua, está querendo tomar
um ar fresco, uma 2 semanas, estava muito frio. Que ele tem uma vantagem e desvantagem, né, Marlene? Nesse caso ali, o frio foi vantagem, né? Para muitas de pessoas fica mais na casa, por pessoa que está crescendo na frio. A mim, um desses próprios. Se tinha frio e chuva, eu estou querendo casa quentinha, vou de Netflix, vou de novela e outros shows. Melissa Tavares está na América e fala, problema, mas tem pessoas que vão ao hospital, está testado, antes do resultado sei, Deus manda para casa, mas aquela foi um erro, para me conhecer alguém que vai testar da positivo, mas só que diz assim, ele mandado para casa, mas aquela foi o único problema também dos Estados Unidos de América. Hoje, Yolanda, coisa que está passa ali, para o número de casos é muito alto, então que tem leito suficiente para alguém ficar no hospital. Você entende? Se mantinha, falava antes que só faltava outra coisa, também só falta leito. Então, a única razão que eles deixou no hospital é só se tem problema respiratório, que você só consegue respirar, ou problemas são muito graves, ou então, além disso, você tem doença, né? Que as doenças que te permitem para você na casa. Mas isso também, isso está fazendo com que pessoas vão para casa, as pessoas que têm aquele orientação que foi de fazer quarentena domiciliar e acaba por contaminar outras pessoas. Exatamente, que é uma coisa que essa fazem recomendações. E antes de ter resultado, sei, né? Que toma 5 dias, agora essa até 2 semanas, sabe? E essa prova tem que ficar na casa 14 dias. Pode ser. Mas aquelas recomendações que está fazendo. Aí já depende de cada pessoa, né? Se ficar na casa, pescar sair para onde. Se sai, sabe, mas pode contaminar outras pessoas. E mais uma pergunta. Fala, Marlene? Não, pode falar. Isso eu perguntava, quanto a transportes públicos, foi tudo suspenso ou ainda tem alguns em serviço? Principalmente na Massachusetts. Ali, infelizmente, transporte público acabou de ficha, você entende? Tem pessoas que também de transporte público para deslocar de casa para trabalho, né? Principalmente pessoas que trabalham no hospital, a maioria parte do hospital fica na Boston, então pessoas que têm carro, né, ou então para outras razões, como estacionamento é caro, ou como que tem estacionamento, então pessoas também para tomar, mas o transporte público está super lotado. Aliás, a hora que eu também trabalho, então de alguns autocarros, bem vazio, mas transporte público definitely pode para ali na América. Agora, Marlene, Tita tem, portanto, muita contra-informação ou fake news na América, Tita pode também prejudicar isso? Fake news, né, não só ali na América, mas com todo mundo, né, e tem fake news, né, a única coisa que não tem que fazer é job e resource que tem para apura aquelas informações se são corretas ou mentira, né? E também tem muito. Exatamente, tem que saber de fake news. Tem que tenta ser mais assim, você entende? E Marlene, tem que ouvir Tem que saber dar volta a fake news para moda, isso para todo lado, né? E Marlene, quanto a crianças, Marlene, você tem crianças, você tem amigos que têm crianças, o que você está a fazer, você está a fazer para ter manter meninas em casa e para que aborrece nessa quarentena? Tem um rapazinho, né? Tem um filho macho e, aliás, ontem você falou assim, mami, não vai montar bicicleta na rua, né? É bem? Eu falei assim, não, quer deixar ele vai. Depois eu falei assim, bastura, né? Como ali na que mora, na cidade que mora, esta passa trabalho de casa, né? Online. Eu falei assim, vai fazer trabalho de casa no computador. Aquela jumpa, não sei o que. Eu falei assim, então vai brincar na telefone, vai ver televisão, vai play game. E menina, minha vizinha ali de prédio, você tá falando, não ali, nunca tem quintal, ainda não tem varanda, mas ele tem. No apartamento? Na prédio, no apartamento nunca tem quintal, então é meio chato assim para mim sair para brincar.
E a vizinha só falava me ontem, mas seu filho está muito aborrecido, né? Para morrer o capô de sair, que tem um quintal para meninos sair, para meninos brincar. E a única coisa que essa faz é hoje a televisão ou brincar no telefone, assim, o dia inteiro. Já foi a filha, oh, nem faz meditação. I don't want, mommy. Ok, então... Cadê paciência para meditação? Meditação. E a oferece, então, vai fazer ginástica, né, e na ginástica que estava, também fechado, então sempre está fazendo aula online. Eu falei assim, ó, gravou aquela aula ali, bota fazer na casa, né, na seu quarto, em Catinigana faz. Mas então pronto, então vai brincar no telefone. Eu falei assim, vai brincar no telefone, mas a menina se tinha aborrecido, né? A escola ia ser fechada um mês, né? Ia ser um mês e o governador de Massachusetts prolonga a escola que está fechada até dia 4 de maio, né? E supostamente retorna dia 4, mas ainda ninguém quer saber de nada, com certeza. Sim, até porque as doenças ali e parte de repente, mas essa data de vai embora, infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, ainda pode ser que se prolonga, mas ninguém quer saber, né? Já que ainda a coisa ainda que chega na pico, ainda tentar espera, ainda talvez esse ficha a escola até setembro, né? Que é o mês que está retornar a escola, mas vamos a ver. Tem um amigo, Tony, que está falando a mim. Né, ele é doutor, não só perguntar ele se, na opinião, tática, coisa ali, que tempo que tá uma coisa tá calma assim, essa frase a mim, e julho e a julho agosto, e talvez na julho agosto coisa por ir calma assim. Lá para julho ou agosto? Tempo, né? Por ir calma, nem que por termina, vamos, senão pode ter um outro vago. Muito tempo, né? De vírus ser completamente erradicado, se pessoas estão na volta, se vida normal, que coisa que está acontecendo na China já, lá principalmente na cidade de Wuhan, essa com bastante medo, pessoas já retomam a vida normal, mas essa com medo de uma segunda vaga de epidemia torna a volta, né? Que é um risco enorme, pessoas voltam à vida social antes de extermínio mesmo de vírus. Exatamente. Houve também, hoje na news que China se prepara para o segundo round. É complicado. Você entende? Quer dizer que ainda está bem a segunda parte ainda. Parece que o número que é suficiente já que tem um segundo parte. Sim, vamos lá na cidade de Wuhan, onde tudo começa. Só já está volta à vida normal, mesmo sabendo uma vírus ainda que termina na China. Isso aconteceu ainda essa semana, né? É um risco bem grande que essa agora de, segundo o presidente de China mesmo, é um risco que essa agora de ter uma segunda vaga de doença na China e possivelmente no mundo outra vez, né? Foi muito cedo. A minha opinião, foi muito cedo pesar para tudo coisa. Foi muito cedo. Eles deviam deixar tudo coisa fechado. Se que coisa acaba mesmo, ou pelo menos diz numa porcentagem muito baixa. Só depois que eles não sabem. Mas infelizmente o ser humano é muito irrequieto em si. Marlene, eu te agradecer bastante boa participação e colaboração aqui no programa Vibrações. Então, espero, certamente vou te cuidar, né? Já vou dizer hoje aqui, vou ter também homework, né? para levar para casa, o trabalho levar para casa. E, portanto, cuidar, certo? E não te agradecer mais uma vez essa conversa que eu tive hoje ali, tá bem? Muito obrigada, continua lá, toma cuidados, tá bom? Até a próxima oportunidade. Tá bom, beijinhos. Ok, obrigada, beijo. Tchau. Agora, Marlene, já que vou colaborar hoje, vou ter alguma preferência musical? E vou ter manter a família, está à vontade. Olha, a minha família ainda tem muita família na Cabo Verde, não, né? Mas tem amigos, tem Tony, tem amigos. Claro, tem amigos, tem pessoas que cresceram na Cabo Verde, né? Mas ainda pediu uma música que gosta de eu também, que é Calema, Eu Te Amo. Tá bem, Calema, Eu Te Amo. Não estou colocando na termo de programa, tá bem, Marlene? Tá bom, então beijinho para eles lá. Obrigado. Beijinho, tchau. Tchau, tchau.